Bem, com muito prazer, estou recebendo o embaixador Roberto Abdennour. Foi embaixador em Washington, nos Estados Unidos, foi embaixador em Pequim, na China, em Berlim, na Alemanha, entre outras embaixadas que ele chefiou. Uma vez eu participei com o senhor de um Globo News painel, ainda com o William Vac, faz tempo, e eu fiquei muito impressionado e sempre acompanhei toda a atuação do senhor. Uma vez até brinquei, embaixador, se eu fosse presidente do Brasil, o senhor seria ministro das Relações Exteriores. Mas o senhor não corre esse risco, porque eu nunca serei candidato, então não tem problema. Embaixador, muito obrigado, o senhor até aceita o convite. Eu queria colocar 3 questões, mas em partes, fatiado. Depois interligar, buscar uma visão de totalidade. Mas a primeira questão para colocar para o senhor é como que o senhor analisa as atuais relações entre Brasil e Estados Unidos? Olha, Marco Antônio, o governo Bolsonaro fez, desde o primeiro dia, uma opção estratégica por um forte, eu diria, praticamente automático alinhamento com os Estados Unidos. Mas, veja bem, não apenas com os Estados Unidos, mas, concretamente, com os Estados Unidos de Trump, ou seja, a ligação com os Estados Unidos está muito concentrada na figura do Trump como presidente. Se e quando o Trump deixar a presidência, a situação das relações vai mudar. Agora, o ponto principal é que, veja bem, se você olhar para a história da diplomacia brasileira, Rio Branco, depois Getúlio Vargas, Dutra, os militares durante o regime militar, em diferentes momentos, o Brasil se ligou aos Estados Unidos, se aliou aos Estados Unidos. Felizmente, até na Segunda Guerra, no combate ao nazifascismo. Agora, era um alinhamento de solidariedade, de companheirismo, de estar junto em certas questões fundamentais, mas não necessariamente estar junto o tempo todo, mesmo nos governos militares, na primeira etapa, nos primeiros 10 anos, de 64 a 74, quando houve mais alinhamento, digamos, político e ideológico no anticomunismo, mesmo aí o Brasil manteve uma linha própria de atuação de política externa, sobretudo nas questões das relações entre Norte e Sul, desenvolvidos e subdesenvolvidos, manteve a continuidade do que vinha de antes, de muito antes, inclusive da política externa independente da época de Jânio e João Goulart. Então, em suma, outrora, as situações de alinhamento com os Estados Unidos existiram, foram positivas, foram produtivas, foram decisões corretas, mas foram limitadas. Agora nós temos o que eu chamaria de um alinhamento de subordinação. Isto é, o Brasil está numa posição de submissão em relação aos Estados Unidos e em relação, basicamente, à figura do Trump, numa postura doutrinária, altamente ideológica, de uma ideologia extremista, de extrema direita. Essa política tem levado, desde cedo, a uma redução, a uma retração, a um encolhimento da presença do Brasil no plano internacional, em todos os níveis possíveis, nos níveis bilaterais, regionais, subregionais, interregionais, multilaterais. Isso tudo prejudicou muito o Brasil e nos conduziu a uma situação de grande isolamento no plano internacional. Eu disse 2 ou 3 vezes uma coisa interessante, que o Brasil hoje só tem 3 amigos e meio no mundo internacional. Os 3 amigos são Israel, Hungria e Polônia, Israel de extrema-direita, Hungria e Polônia não só de extrema-direita, mas governos autoritários, já não mais propriamente diplomáticos, e o meio são os Estados Unidos de Trump. Agora, se, como parece, o Biden for reeleito, esse meio vai desaparecer. Nós vamos ficar apenas com Israel, Hungria e Polônia, porque os Estados Unidos vão passar a ter uma atitude muito crítica, de forte pressão sobre o Brasil, basicamente nas questões ambientais, Amazônia, incêndios
índios, mudança climática, e também em questões de direitos humanos, de questões sociais e várias outras situações. Então, em suma, é lamentável que nós estejamos nessa postura de isolamento. E é extraordinário que o nosso chanceler tenha, 2 dias atrás, ao comemorar os 75 anos do Instituto Rio Branco de Formação de Diplomatas e ao marcar a posse de uma nova turma de diplomatas, que o chanceler Ernesto Araújo tenha se vangloriado de o Brasil estar numa situação de pária. Ele reconhece que nós estamos numa situação de pária internacional, mas ele acha isso muito positivo, porque ele considera que, dessa maneira, nós estamos rejeitando o que ele chama ideologicamente de globalismo, de marxismo cultural, de climatismo, agora de covidismo, aquilo que ele vê como ameaças à soberania nacional provenientes de instituições multilaterais. Incrivelmente, ele considera as Nações Unidas, a ONU, a viga mestra do sistema internacional, ele considera como algo negativo. Ele critica uma das linhas mestras da projeção brasileira no exterior, que é o apego ao multilateralismo, o respeito a princípios, normas, tratados consubstanciados, encarnados em múltiplas organizações internacionais, as Nações Unidas, em primeiro lugar, e todas as múltiplas agências e outras entidades ligadas às Nações Unidas nos mais variados setores. É incrível que isso esteja acontecendo. Trata-se de uma política fantasiosa, baseada em teorias da conspiração, em uma visão do mundo que não tem nada a ver com a realidade. Ela procede a uma ruptura com 70 anos, as últimas 7 décadas da nossa política externa, desde o fim da Segunda Guerra e da criação da ONU, e, se você quiser, rompe com mais de 100 anos da nossa trajetória diplomática, desde o Barão de Rio Branco. Então, veja bem, não se trata apenas de um alinhamento de subordinação, mas é um alinhamento que cobre praticamente todos os temas, todas as áreas de atividade de nossa política externa. Outrora, as instâncias de alinhamento com os Estados Unidos, como eu disse mais cedo, tinham limitações, o alinhamento não cobria, não se aplicava a várias outras instâncias de atuação da nossa política externa, mas agora é um alinhamento de subordinação abrangente, amplo, que cobre praticamente a totalidade dos temas da nossa política externa. E veja bem, fui diplomata durante 45 anos, servi em vários continentes, na América do Sul, América do Norte, na Europa, na Ásia, na China, na Alemanha, nos Estados Unidos. E o diplomata profissional tem que ter um grande cuidado com as palavras que usa. O diplomata trabalha com a palavra é a massa do nosso trabalho. Nós trabalhamos com a palavra ao elaborar discursos, negociar tratados, acordos, projetos de resolução internacionais, declarações conjuntas de sentido bilateral e por aí vai. Então, eu sempre tive muito cuidado e tratei de procurar passar a meus colaboradores essa preocupação com a devida calibragem das palavras, evitar exageros, evitar retórica vazia, evitar oratória despropositada. Mas, veja bem, eu agora me vejo na situação de ter de usar, inevitavelmente, palavras muito enfáticas, palavras que normalmente um diplomata não deveria usar. Mas eu não apenas tenho de usar essas palavras, como, lamento muito, tenho de usá-las ao me referir à nossa política externa. Ela é uma política inusitada,
é uma política de alucinação, de desvario e de alienação dos fatos e das realidades no campo, no terreno, mundo afora. Isto, como eu dizia, levou a uma situação de grande desgaste e desprestígio, perda de credibilidade, perda de respeitabilidade no plano internacional. E isso é muito, muito grave. Permita-me também uma nota dentro disso. O próprio presidente da República não sabe preservar o decoro da sua posição, a hierarquia da posição dele como o presidente da República do Brasil. Ele se encanta com qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, qualquer coisa que venha dos Estados Unidos. Ele recebeu corretamente este emissário de alto nível que veio ao Brasil 2 dias atrás, Robert O'Brien, que é o responsável pelo National Security Council, o Conselho de Segurança Nacional americano. É uma instância importante, porque é a organização ligada diretamente à Casa Branca, ao presidente dos Estados Unidos. E esse emissário veio aqui numa missão importante. Muito bem, o Bolsonaro o recebeu em Palácio, tudo correto, fez muito bem. Mas depois o presidente fez questão de ir ao Itamaraty para se juntar ao Ernesto Araújo quando o chanceler recebia o visitante americano. Em outras palavras, o Bolsonaro desvaloriza a sua posição. É uma reiteração simbólica, mas enfática, disso que eu chamo de alinhamento de subordinação aos Estados Unidos. E, mais do que nunca, o Brasil precisa hoje de uma política externa hábil, serena, pragmática, equilibrada, firme e realista. Realista é importante, tem que ver com os fatos e não com fantasias e teorias de conspiração. E essa política externa precisa se desdobrar ao longo de diferentes universos de atuação no plano bilateral, no plano regional e subregional, no plano interregional e no plano multilateral. Deve ser uma política de grande amplitude e, infelizmente, o que nós vemos é um recolhimento. Ela deve ter amplitude geográfica, isto é, um dos princípios básicos da diplomacia brasileira tem sido o universalismo, o sentido de universalidade da política externa, o sentido de projeção global do país, mundo afora. Agora nós temos uma situação, como eu dizia, de retraimento, de retração, de encolhimento. Então, é muito importante não perdermos de vista a situação extremamente constrangedora que o Brasil vive hoje. E, veja bem, não se trata apenas de uma questão de imagem diplomática, de capricho dos diplomatas, queremos ser valorizados. Não. O que está em jogo não são as pessoas dos diplomatas, é o Brasil, é o país, é o Brasil. E é ele que está tendo prejuízos muito concretos. Se você me permite elaborar um pouquinho mais, sim, eu gostaria de chamar a atenção para coisas que aconteceram nos últimos 2, 3 dias. O Parlamento Europeu, que hoje é uma instância muito importante no âmbito da União Europeia, adotou uma resolução em que solicita à Comissão da União Europeia, a Comissão é o braço executivo da União, solicita à Comissão a preparação de uma legislação para, textualmente diz, erradicar o desmatamento, a destruição da natureza e a violação dos direitos humanos nas cadeias de fornecimento à União Europeia. A União Europeia reconhece e se arrepende de ter sido, até agora, responsável por 10% da destruição das florestas mundo afora, não apenas no Brasil, mas, naturalmente, a Amazônia é uma região prioritária. O mesmo parlamento já tinha expressado numa resolução anterior, e eu digo, entre aspas,
profunda preocupação com a política ambiental de Jair Bolsonaro. O presidente é mencionado expressamente. E a ala verde, os partidos verdes do Parlamento Europeu criticaram expressamente o que chamam da falta de ação do governo brasileiro para proteger a Amazônia e o Pantanal das queimadas e ressalta o Parlamento a necessidade de respeito aos povos indígenas. E o Parlamento terminou mais de uma vez reiterando o seguinte: o grande acordo União Europeia-Mercosul não passa, não tem a menor chance de passar, de ser ratificado do lado da Europa na sua forma atual. E hoje, talvez já se tenha realizado, estava programado um telefonema entre o próprio chanceler Araújo e o novo comissário de comércio da União Europeia para justamente tratar da questão de como será eventualmente possível salvar, resguardar o acordo União Europeia e Mercosul. E o mandato dele, como eu disse, está definido pelo Parlamento Europeu. E o próprio comissário que vai falar, ou já falou, ou está falando com Ernesto Araújo, disse antes disso acontecer, ele disse que reconhece a profunda preocupação dos países membros, das nossas sociedades civis e de nossos cidadãos com a situação do meio ambiente no Brasil. É necessário redobrar o engajamento da União Europeia com o Mercosul para, reitero, entre a Amazônia. E isso será elemento crítico para a ratificação do acordo. Então, veja você, se o Biden for reeleito, haverá uma completa convergência entre a União Europeia, de um lado, e os Estados Unidos, problemática ambiental no Brasil. Nós nos veremos numa situação muito, muito difícil, muito constrangedora. Então, seria necessária hoje em dia uma guinada na nossa política externa, mas, infelizmente, eu considero isso altamente improvável, talvez impossível, porque ela está ancorada na ideologia de extrema-direita que constitui a essência do governo Bolsonaro e dos radicais que o apoiam. Perfeito. O senhor falou, eu ia colocar a questão da Europa, mas o senhor já destacou e falou das relações Brasil e Estados Unidos. Eu queria um terceiro ponto, um terceiro pilar. Como é que o senhor analisa as relações do Brasil com a China? E pergunto isso ao senhor, porque o senhor foi embaixador na China, no final dos anos 80 e início dos anos 90, entre 1989, se eu não estiver errado, até 1993, né? O senhor foi embaixador em Pequim. Como é que o senhor analisa as atuais relações do Brasil com a China? Olha, se você me permite, já que você falou da minha gestão em Pequim, eu fui embaixador durante 4 anos e meio em Pequim, de janeiro de 89 a meados de 93. Assisti pessoalmente ao drama, à tragédia do massacre de Tiananmen em junho de 89, a situação de divisão dentro do regime e de isolamento da China no plano internacional. Mas eu ainda estava na China quando, de 92 para 93, o então líder supremo Deng Xiaoping relançou o processo de abertura de reformas internas e abertura ao exterior. Veja bem, é incrível o dado que eu vou lhe dar, mas no meu primeiro ano na China, em 1989, a economia brasileira, o PIB brasileiro, era maior do que o chinês. Nós tínhamos um PIB de cerca de 400 bilhões de dólares e a China um pouquinho menos. Hoje, passados 25 anos, a China é uma economia 4, 5 ou 6 vezes maior do que a brasileira. Na minha época, tanto a China quanto o Brasil tinham, cada um, apenas 1% do comércio internacional. Passado todo esse tempo, o Brasil continua com apenas 1% do comércio internacional e a China responde por cerca de 15%.
Na minha época, eu projetava um grande crescimento, eu era otimista quanto ao desenvolvimento da China, mas não podia imaginar que a China, ao cabo de 2 décadas, fosse se transformar na segunda maior economia do mundo, numa competidora com os Estados Unidos em áreas de alta tecnologia e na principal parceira comercial do Brasil em exportações e importações, e também hoje numa das principais fontes de investimento no Brasil, na área de energia, de agricultura, de telecomunicações, de bancos, de infraestrutura. Então, as relações do Brasil com a China hoje são essenciais, assim como, digo eu, são essenciais as relações com os Estados Unidos, mas são também essenciais as relações com a Europa, com a União Europeia, assim como são essenciais as boas relações com os nossos vizinhos, a começar pela Argentina, de quem hoje estamos praticamente separados. Então, o que eu queria dizer é que realmente nós temos de prestar muita atenção para evitar a continuação dessa situação de desgaste, de desprestígio e de isolamento do Brasil no plano internacional. Mas é só para explorar só um pouquinho a questão da China, né? O governo brasileiro tem feito, nas últimas semanas, sucessivos ataques diretos ou indiretos à China, né? Em relação agora a esses dias da vacina, depois falando outra vez a questão do vírus chinês, e feito ataques sucessivos ao governo chinês. E tem recebido muitas vezes uma resposta por parte até do embaixador da China no Brasil. E como o senhor disse, e nós sabemos, o maior parceiro econômico hoje do Brasil é a China, e é um grande investidor também aqui no Brasil. A China, o que compra do Brasil, em tese, pode comprar minério de ferro da Austrália, grãos e carnes da Argentina ou dos Estados Unidos, a parte de açúcares, não sei se da Índia. Em suma, nós não detemos o monopólio da produção nem de açúcares, nem de minério, nem de extração de minério de ferro, nem grãos, nem carne, nada disso. O senhor acha que, tendo em vista esse confronto constante, o Brasil não pode ficar sem nada, quer dizer, sem o acordo com a União Europeia, sem as relações que são boas, muito importantes econômicas com a China, e tendo uma relação de atrito com os Estados Unidos, porque a questão da Amazônia vai ser um pomo de discórdia entre o governo Bolsonaro e o provável governo Biden? Marco Antônio, eu vejo com tristeza, até com indignação, esses sucessivos desnecessários, gratuitos ataques à China, inclusive por parte do ministro do Exterior e do próprio presidente Bolsonaro, que desde cedo, ainda antes na sua campanha, já expressava desagrado, uma atitude negativa em relação à China. Depois de assumir, ele teve de se render aos fatos da importância da China para o Brasil, fez uma visita a Pequim que correu bem. O vice-presidente que conduz o dia a dia da relação com a China através da chamada Comissão de Alto Nível de Consultas entre Brasil e China, o vice-presidente tem sido uma âncora desse relacionamento, mas ele é sabotado de baixo pelo chanceler e de cima pelo próprio presidente. É uma loucura que isso esteja ocorrendo. E veja bem, esse emissário especial que veio ao Brasil agora, Robert O'Brien, chefe do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ele veio com uma missão, com um objetivo estratégico de contrarrestar a presença da China no Brasil e, por extensão, na América Latina, e, mais concreta e imediatamente, fazer com que o Brasil alige, rechace a presença da grande empresa chinesa Huawei na instalação da tecnologia de quinta geração no Brasil. Isso virou um ponto focal das relações Brasil-Estados Unidos. A pressão é imensa. E eu temo muito que, dada essa opção estratégica, como eu dizia, de alinhamento automático, incondicional, amplo, abrangente com os Estados Unidos, o Brasil acabe
por adotar uma atitude negativa em relação à participação da Huawei na nossa 5G. E isso, sim, isso será um golpe muito duro para a China. A China, por enquanto, aguenta essas desfeitas verbais, passa por cima, mas o assunto Huawei é fundamental. E se o Brasil rejeitar a Huawei, a China, nós corremos sério risco de que a China, de maneira muito sofisticada, como faz, proceda a uma série gradual de retaliações ao Brasil, exatamente na linha do que você disse, comprando mais minério de ferro da Austrália, açúcar da Índia, carnes da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, e por aí vai, de modo que o Brasil pode ter prejuízos econômicos muito graves, porque a China hoje é, de longe, o principal mercado para nossas exportações de alimentos e de minério de ferro. Eu via no jornal hoje, justamente, que, falando da Ásia como um todo, a Ásia como um todo é responsável por quase 90% da exportação de commodities do Brasil. E, dentro desses 90%, a maior parcela corresponde às importações de produtos brasileiros pela China, de maneira que, realmente, nós estamos com uma política externa, eu tenho que, de novo, usar uma expressão muito enfática, tresloucada, absolutamente desmedida, sem nenhuma noção de onde estão os verdadeiros interesses do Brasil e do que fazer para promovê-los e defendê-los. Embaixador, agora o senhor fez referência ao chanceler Ernesto Araújo e essa cerimônia de formatura nessa semana no Itamaraty, no Instituto Rio Branco. E eu nunca tinha visto, e é daí que eu estou perguntando para o senhor, cada turma elege um patrono. Eu não sei qual foi o patrono da turma do senhor, quando o senhor se formou, mas essa turma escolheu o célebre poeta e diplomata, perseguido nos anos 50, inclusive, célebre poeta João Cabral de Melo Neto. E o ministro das Relações Exteriores lá presente fez questão de publicamente criticar o patrono da turma. Eu nunca vi isso. Eu não sei se o senhor viu. O que o senhor achou desse fato? Não, é um fato inédito e lamentável. O João Cabral é um dos grandes nomes da literatura brasileira e da literatura portuguesa em geral. Foi um extraordinário poeta, foi também um bom profissional, foi diplomata. Aliás, foi meu predecessor como embaixador no Equador. Ele foi embaixador no Equador alguns anos antes de mim. Eu vi com indignação também essa atitude. Agora, permita-me contar um episódio pessoal meu. A minha turma do Rio Branco se formou no final de 63 para o início de 64, ainda antes do golpe militar. Quando houve o golpe militar em 1º de abril de 64, o primeiro governo militar do general Castelo Branco quis rejeitar a chamada política externa independente, que tinha sido iniciada um pouco por Juscelino, depois lançada fortemente por Jânio e seguida por João Goulart. Pois bem, nós fomos forçados a ter uma cerimônia de diplomação que normalmente não estava prevista, que se realizou no dia 31 de julho de 1964 e que serviu de ocasião para que o general Castelo Branco pronunciasse um discurso que depois entrou para a história, o discurso chamado dos 3 círculos concêntricos, que definia, que rejeitava a política externa independente e expressava, como eu disse antigamente, uma postura de alinhamento com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, do anticomunismo. E veja bem, a minha turma, em sinal de protesto contra o golpe militar e contra a rejeição da política externa independente, elegeu como patrono o embaixador Araújo Castro, João Augusto de Araújo Castro, que tinha sido chanceler do João Goulart
e tinha sido um dos grandes promotores da política externa independente. Eu tenho uma fotografia extraordinária em que eu apareço recebendo o diploma das mãos do Castelo Branco, e assim, do lado, meio cabreiro, estava o Araújo Castro. A ditadura militar, que não via com bons olhos quem tinha participado da política independente, respeitou esse diplomata, que era, desde logo, um dos grandes nomes da diplomacia brasileira. Eu tive a felicidade de, anos mais tarde, trabalhar com ele na embaixada em Washington, a primeira vez que eu os vi em Washington, ainda como jovem diplomata. Então, veja bem, mesmo uma ditadura militar dura respeitou a escolha pelos alunos do Rio Branco de um patrono que simbolizava um gesto, digamos, de protesto, de afirmação diante do golpe militar. E agora, num regime civil, você tem o próprio chanceler atacando de maneira dura um dos expoentes da literatura brasileira e um grande nome também da diplomacia brasileira, como foi o Cabral de Mello. É lamentável. Por fim, embaixador, pelo retrato que o senhor apresentou, as nossas relações com os Estados Unidos devem ser alteradas a partir de janeiro, porque tudo indica, ao menos é bastante provável, a vitória do Biden agora em novembro, né, no dia 3. É provável também que as relações de tensão permaneçam com a Europa, não só pelas decisões do Parlamento Europeu, mas por declarações desagradáveis ou de não bom tom do governo brasileiro em relação à chanceler da Alemanha, a senhora Merkel, e o presidente Macron na França. Tem também a questão da China, né? Essas declarações sempre de confronto com a China, repetindo um pouco o discurso, quase que mimetizando o discurso do Trump. E há o problema do Mercosul, que o senhor tocou rapidamente, que são as relações inexplicavelmente de tensão com um país amigo, que são os dois pilares do Mercosul, fundamentalmente, Brasil e Argentina. E a vitória agora na Bolívia do candidato Arce, por maioria, venceu no primeiro turno, com 55% dos votos. Não podemos dizer que o governo uruguaio tem simpatias com o Bolsonaro, porque é uma direita de outro tipo, assim como o presidente Piñera no Chile. Nesse cenário, o Brasil vai ficar, então, pelo que o senhor disse, aliado da Polônia, da Hungria, isolado. O que vai acontecer conosco com reflexos no campo político, diplomático e comercial? A situação é gravíssima. Veja você, nós corremos sério risco, passado algum tempo, não muito tempo, de estarmos afastados da União Europeia, de todos os principais países europeus, inclusive parceiros estratégicos do Brasil, como a Alemanha, a França e a própria União. Nós temos uma parceria estratégica com a União Europeia como entidade. Nós corremos o risco de ficarmos afastados da União Europeia, que é, em conjunto, nosso principal parceiro, em conjunto. Corremos o sério risco, se o Biden for reeleito, de ficarmos em situação difícil, afastados dos Estados Unidos, se continuarem as agressões à China em uma decisão desfavorável à Huawei, corremos o risco de nos afastarmos da nossa principal parceira econômica, a China de Xi Jinping, e aqui na região onde outrora o Brasil tinha influência, tinha até liderança, nós estamos afastados da nossa principal sócia estratégica, a Argentina. As relações com a Colômbia, com o próprio Chile do Piñera, de direita, estão esfriadas, porque o Bolsonaro fez questão de elogiar a ditadura do Pinochet, fez questão de elogiar a ditadura do Paraguai. O Uruguai tem agora um governo de centro-direita extremamente equilibrado, democrático, sereno. Então, nós não estamos bem com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com o Chile, com a Colômbia, com a Venezuela e por aí vai, com o México lá em cima, de outro lado. Então, a situação de isolamento do Brasil será realmente dramática. É uma coisa impensável, é um pesadelo ver o que está acontecendo com a política externa brasileira.
Embaixador, olha, muito obrigado, agradeço muito o senhor ter aceito o convite. Eu sempre acompanho as entrevistas do senhor, as suas posições. Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente dramático, como o senhor bem disse, do Brasil e das relações exteriores do Brasil com o mundo, com reflexos no campo político, diplomático, comercial, né? A questão dos humanos, que o senhor lembrou também, a questão do meio ambiente. Em suma, eu não sei como é que nós vamos sair dessa embrulhada numa linguagem mais vulgar, né, numa situação tão complexa. Então, agradeço muito aí o senhor ter aceito o nosso convite e numa outra oportunidade eu gostaria muito de poder conversar com o senhor. Muito obrigado.